Dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento, capítulo 19, versículos de 1 ao 18. Eu vou ler a palavra de Deus e você acompanha aí na sua Bíblia. E eu quero pedir que todos, absolutamente todos, estejam com sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Podemos ler? Amém. Esse é um momento solene. Então, acompanhe a leitura. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai-te, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e em chegando lá,
unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Meus queridos irmãos, o título da mensagem de hoje é, e eu espero que você preste atenção, o título da mensagem de hoje é Vencendo o Desequilíbrio Emocional. Vamos dizer, vencendo o desequilíbrio emocional. Bom, eu quero dar uma breve introdução sobre a biografia do profeta Elias. Elias foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. Por meio de suas profecias, desceu fogo do céu, choveu, tornou a viver o filho de uma viúva, e entre outros, ele foi arrebatado. Entre outros milagres que aconteceram com Elias, ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. E ainda apareceu, no Novo Testamento está registrado, junto com Moisés, durante a transfiguração de Jesus. Elias viveu no tempo do reinado de Acabe. Vamos falar sobre esse Acabe daqui a pouco. E sua história, ou seja, a história de Elias, está relatada na Bíblia. Você pode ler a história do profeta Elias no livro de 1 Reis, a partir do versículo 17, e vai até o livro de 2 Reis, até o capítulo 2. Então, é uma história bem comprida e interessante, a história do ministério do profeta Elias. Então, eu desafio você a ler, você vai gostar. Além da forma peculiar como foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo, Elias manteve-se fiel a Deus, sendo uma referência contra a idolatria ao deus Baal, que havia naquela época, em defesa do culto ao Deus de Israel. De acordo com as Escrituras, por meio da ação do profeta Elias, como eu já disse, caiu fogo do céu. Ocorreu que o rei Acabe era um adorador do deus Baal, e enviou um comandante e 50 soldados para buscar o profeta Elias. Assim que os homens chegaram para afrontá-lo, ele disse, o profeta Elias estava sentado sobre um monte, e aqueles homens disseram, homem de Deus, desce! E o profeta Elias disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e os consuma. E assim foi feito. Uma segunda vez, o rei mandou outro comandante com mais 50 homens, e eles chegaram com a mesma arrogância e disseram, homem de Deus, desce! E Elias disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e os consuma, e assim aconteceu novamente. Uma terceira vez, o rei mandou outro comandante com mais 50 homens para prender o profeta Elias, e aqueles homens, aquele terceiro comandante chegou, e ele teve uma atitude diferente, ele se ajoelhou e disse, homem de Deus, tenha misericórdia desses 50 que estão comigo. E aí um anjo falou para Elias, olha, você vá com eles. E Elias foi com eles, e nada aconteceu.
Outro episódio popular que é lembrado na biografia do profeta Elias, com frequência por nós os cristãos, foi a oração que Elias fez para que não chovesse, e passou 3 anos e meio sem chover. E depois Elias orou novamente para que chovesse, e a chuva veio. Consta que Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, dobrou os joelhos e colocou o rosto em terra, pedindo chuva. E ele pediu ao seu servo que verificasse se havia sinal de chuva. Esse processo se repetiu 7 vezes. Elias fez 7 orações, até que o seu servo disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem. E Elias disse: então esse é o sinal do Senhor que está para vir, que está a caminho uma abundante chuva. Entre as referências feitas ao profeta Elias, uma se destaca, como eu já disse, no Novo Testamento, quando Jesus subiu ao monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali Jesus se transfigurou, ou seja, as roupas de Jesus ficaram resplandecentes, o corpo de Jesus resplandecia, e apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. E antes de ser arrebatado para o céu, porque Elias foi levado ao céu vivo, foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Antes de ser levado ao céu, Elias deixou com Eliseu o seu manto. O manto era o sinal do profeta, e Eliseu sucedeu Elias em seu ministério. Então, neste texto que acabamos de ler, ele relata que quando a rainha Jezabel soube que Elias havia matado os profetas de Baal, ela ficou furiosa, e pelo nome de seu deus Baal, ela prometeu que mataria Elias de qualquer maneira. O que foi que aconteceu? Os irmãos sabem, no capítulo 18, fala um grande episódio da vida de Elias. Elias fez um desafio, porque Elias queria mostrar para o povo que apenas o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que Baal era apenas uma imagem de escultura. E Elias fez um desafio aos profetas de Baal, que eram em torno de 400, e ele disse: matem um bezerro, coloquem no altar, clamem ao Deus de vocês, a Baal. Se ele responder com fogo do céu, então Baal é Deus. Eu também vou matar um bezerro e vou clamar ao Deus, ao Senhor de Israel, e se ele responder do céu, ele é que é Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E ali os profetas de Baal clamaram quase o dia todo, e não houve resposta, porque realmente Baal não é Deus, coisa nenhuma. E quando Elias clamou ao Deus de Israel, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, o bezerro que estava morto sobre o altar, e o povo disse: só o Senhor é Deus. E aí Elias tanto ordenou como participou, e mataram todos os profetas de Baal. Jezabel, a rainha, esposa do rei Acabe, colocou todo o exército para capturar Elias como uma forma de vingança. E a violenta perseguição de Jezabel contra o profeta Elias deixou o profeta depressivo. A violenta perseguição deixou o profeta em depressão. Ele fugiu de Israel e foi até o Monte Horebe, ou seja, o Sinai, o Monte Sinai. Aquele monte
onde muito tempo atrás Moisés subiu para receber as tábuas da lei de Deus. Lá no Monte Horebe, Elias se escondeu em uma caverna e pediu a morte. Jezabel, ela não era israelita, ela era fenícia, mas ela havia se casado com Acabe, rei de Israel, e Acabe, ele era um homem fraco, não mandava na casa dele, quem mandava era a mulher, e ele só fazia o que ela queria. E ela fez com que Acabe mandasse o exército perseguir Elias em todos os lugares. Elias ficou depressivo por causa do desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional tem suas causas e seus sintomas, porém, existe forma de vencê-lo, e nós vamos falar sobre isso. E o texto que lemos, de primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele nos ensina algumas coisas sobre as causas dos sintomas e formas de vitória sobre o desequilíbrio emocional. Em primeiro lugar, o desequilíbrio emocional pode surgir como consequência de ameaça e oposição. Quem aqui já teve essa experiência de ter sido ameaçado, de ter sofrido uma forte oposição e daquilo ter lhe abatido? Quem já passou por essa experiência? Eu já passei por essa experiência. Então eu quero dizer, se você gosta de ser opositor, tenha cuidado, porque você pode estar causando uma destruição na vida de alguém, desequilibrando as emoções de alguém, né? Então, é uma das causas do desequilíbrio emocional. Muitas vezes são as ameaças e as oposições. A ameaça e a oposição da rainha Jezabel levaram Elias a um processo depressivo. Agora, falando de Jesus, Jesus soube muito bem como lidar com a pressão da oposição e das ameaças dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Então, nesse caso, nós devemos aprender com Jesus e tomar o exemplo de Jesus e não de Elias. Porque Elias era um profeta, foi um profeta cheio do Espírito Santo, tão poderoso, mas quando veio essa oposição, ele desabou, entrou em depressão. Jesus, pelo contrário, ele soube muito bem lidar com todas as oposições que ele sofreu. Precisamos aprender a proteger nossas emoções contra as ameaças e as oposições. E aí eu quero falar rapidamente sobre 5 dicas para proteger suas emoções. Primeira coisa, para proteger suas emoções, faça o silêncio proativo. O que é isso, pastor? O silêncio proativo significa você parar e pensar antes de responder. Não é apenas ficar em silêncio. É pensar em responder da melhor forma, não agressiva, mas da melhor forma possível. O silêncio proativo serve para que você se dê um tempo e pense em uma forma emocionalmente inteligente, procurando se colocar no lugar daquela pessoa que está se opondo a você, procurar entender por que ela está fazendo aquilo e buscar a melhor forma de reagir e conduzir a situação para um fim que termine em paz e harmonia e não que continue a guerra.
Então o silêncio proativo é muito importante. A segunda dica: evite conversas que o façam ficar emocionalmente negativo. É aquele negócio: não ter uma visão negativa do mundo e das coisas. Quando a pessoa tem apenas uma visão negativa de tudo, ela vai acabar influenciando pela sua própria visão e pode acabar em uma depressão, pode acabar em um problema de desequilíbrio emocional por causa da maneira que vê as coisas. Quando você estiver conversando com alguém e você perceber que o assunto está caminhando para um local ou para uma forma de assunto de fortes emoções destrutivas, negativas, dê a si mesmo, faça a si mesmo o favor de interromper